Você tem certeza de que está acordado agora? Não se trata apenas de abrir os olhos pela manhã ou de executar suas rotinas com eficiência. A pergunta é outra. Quem é que está realmente tomando as decisões dentro de você? Quem escolheu o que você acredita, o que você deseja, o que você teme? Há uma prisão tão sofisticada que ninguém percebe que está nela. Ela não tem grades, não tem muros, não tem guardas armados. É uma prisão de percepção. Você pode viver nela por décadas e jamais suspeitar. Pode construir uma vida inteira, uma carreira, um relacionamento, um plano de futuro. E ainda assim tudo isso estar sendo movido por algo que você não escolheu de verdade. Essa prisão se apresenta de forma sutil. Ela é construída com as palavras que você ouviu na infância, com os olhares que te julgaram quando você ousou ser diferente, com os silêncios dos momentos em que você precisava de uma afirmação. Ela é feita das expectativas que nunca foram suas, mas que agora você carrega como se fossem obrigações. Ela está nos valores que você defende sem questionar, nas opiniões que você repete porque todo mundo diz que são certas. A maior ilusão da mente humana não é acreditar em mentiras. É viver uma verdade emprestada. E talvez, nesse exato instante, você esteja diante da primeira rachadura nesse muro invisível. Porque quando você começa a se perguntar de onde vêm suas certezas, você começa a recuperar o poder de questionar. E questionar é a primeira forma de liberdade. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você começou a estranhar o mundo que você mesmo construiu. As coisas podem até estar funcionando por fora, mas há um ruído lá dentro, um cansaço sem nome, uma sensação de que tudo é repetição, eco, simulacro. E quanto mais você tenta se ajustar, mais percebe que esse desconforto não é um erro, é um sinal. Esse desconforto é o início de um chamado. Não é um chamado religioso, não é um convite místico, é algo mais antigo e mais íntimo. É uma convocação existencial. Um sussurro vindo do seu núcleo mais profundo que diz: isso não é tudo, existe mais. E esse mais não está lá fora. Está em você, mas foi soterrado por anos de condicionamento, de doutrinação emocional, de adaptação social. Você foi programado para sobreviver, não para despertar. Desde cedo você aprendeu a fazer parte, a não incomodar, a responder de maneira certa, a se moldar, a buscar aprovação, a evitar conflito. E nesse processo, você se desconectou da sua fonte, da sua clareza, da sua real consciência. O eu que você apresenta ao mundo talvez não seja o eu que nasceu com você, mas sim o eu que foi esculpido para se encaixar. E se eu te dissesse que existe um ponto em que a realidade pode ser moldada por uma nova escolha? E que essa escolha não é baseada em vontade superficial, mas em uma reconexão com o seu próprio centro de criação? Porque você cria o tempo todo, mesmo sem saber. Você cria com seus pensamentos, com suas emoções, com seus medos, com sua vibração. E o mundo responde a essa emissão. Mas enquanto você continuar transmitindo os padrões herdados, continuará recebendo uma realidade repetida. A pergunta central deste vídeo não é como mudar a realidade. A pergunta é: quem está criando a sua realidade agora? Se for o medo, a culpa, a necessidade de aceitação, o trauma, a dúvida, então não é você. É o seu passado programando o seu futuro. Mas se for a consciência desperta, então o jogo muda. E aqui começa o verdadeiro despertar. Quando você entende que não precisa mais reagir à vida, pode começar a responder. Pode começar a emitir uma nova frequência. Pode romper com o ciclo da repetição e entrar em um ciclo de expansão. E para isso, você precisa ver o que nunca foi mostrado, pensar o que nunca te deixaram pensar, sentir o que te ensinaram a reprimir. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos uma jornada que não é apenas de conhecimento, mas de reconhecimento. Você vai se lembrar do que sempre soube, mas esqueceu. Vai se ver nos espelhos da filosofia, da psicologia, da física quântica e da espiritualidade viva, não como teorias, mas como revelações práticas da sua própria existência. Nada do que será dito aqui é novo.
mas será novo para a parte de você que estava adormecida. Vamos desenterrar paradigmas, expor os ciclos inconscientes, revelar os princípios que governam a criação da realidade, mostrar como sua mente, sua vibração e sua intenção moldam cada segundo da sua vida. E mais importante, vamos te entregar uma rota, não uma fórmula milagrosa, mas uma via consciente para reprogramar seu ser, reconstruir sua identidade e realinhar sua vida com a sua origem. Não será confortável, mas será libertador. Você pode interromper esse processo agora. Voltar ao mundo conhecido. Retomar seus hábitos, suas opiniões, suas certezas. Ou pode continuar e permitir que algo dentro de você se realinhe com a verdade. Não a verdade imposta, mas a verdade vivida. Aquela que ressoa como um sino interno, como uma lembrança que pulsa e te diz: é por aqui. Se você decidiu continuar, então entenda, este não é apenas um vídeo, é uma escolha, é uma travessia. E toda travessia começa com uma ruptura. Ruptura com tudo o que parecia absoluto, com tudo o que foi normalizado, com tudo o que parecia certo, mas não fazia sentido. Aqui, a ignorância não é mais desculpa. Aqui, o chamado é simples. Desperte, mas não desperte apenas para saber. Desperte para criar, para realinhar, para lembrar quem você era antes de tudo o que te ensinaram. A verdade é que você não está quebrado, você está apenas desconectado. E agora, vamos juntos reconectar as partes. E para isso, precisamos começar onde tudo se esconde, no paradigma invisível que molda a sua vida sem que você perceba. Imagine por um instante que você nunca tenha feito uma escolha verdadeiramente sua. Parece exagero, mas observe. A língua que você fala foi escolhida por quem nasceu antes de você. Os símbolos que você usa para dar sentido ao mundo já estavam aqui prontos quando você chegou. Os valores que você defende foram absorvidos antes mesmo de você questionar se eram de fato seus. A roupa que você veste, o tipo de carreira que você busca, até o modo como você define amor, sucesso e felicidade, quase tudo foi herdado, copiado, repetido. O que chamamos de liberdade, muitas vezes é apenas a habilidade de escolher dentro de um repertório limitado de possibilidades que nos foi oferecido. Não percebemos, mas já estamos jogando em um tabuleiro que não construímos. As regras estavam estabelecidas muito antes de termos consciência delas. E dentro dessas regras, acreditamos que estamos tomando decisões. Mas será que estamos? Esse é o paradigma invisível. Um campo de condicionamento tão profundo que molda não apenas o que pensamos, mas o que acreditamos ser possível pensar. É o conjunto de narrativas, crenças e estruturas sociais que definem os limites do que consideramos real, aceitável, normal. Ele não precisa ser imposto à força, porque é absorvido silenciosamente. Cresce conosco, habita nossos diálogos internos, guia nossos julgamentos. E quanto mais pensamos que estamos no controle, mais nos tornamos peças previsíveis nesse jogo. Veja como funciona. Você cresce em um ambiente onde certas crenças são repetidas como verdades absolutas. Dinheiro é difícil de ganhar. O mundo é perigoso. Amar é sofrer. Você precisa trabalhar duro para merecer algo. Essas frases não aparecem apenas como palavras, mas como realidades encenadas diante de você. E pouco a pouco, você internaliza não apenas o conteúdo, mas a vibração que sustenta essas ideias. Passa a sentir que o mundo funciona dessa forma, mesmo que não questione conscientemente. E com base nisso, constrói uma vida. E quando alguma coisa escapa a esse paradigma? Quando você vê alguém vivendo fora dessas regras, alcançando algo que disseram ser impossível, rompendo barreiras, a primeira reação quase nunca é admiração pura. É desconfiança. É julgamento. É ceticismo, porque qualquer coisa que desafie o paradigma ameaça a estrutura interna que sustenta sua percepção da realidade. Não é apenas um incômodo intelectual, é um terremoto existencial. O mais perigoso desse paradigma invisível não é o que ele mostra, mas o que ele oculta.
Ele não apenas dita o que você pensa, mas também o que você não consegue sequer imaginar. Ele estabelece um teto para sua consciência, e você se acostuma a viver nesse teto como se fosse o céu. Um exemplo histórico ajuda a entender. Durante séculos acreditou-se que a Terra era o centro do universo. Essa visão não era apenas uma teoria científica, era um paradigma. Ela sustentava a teologia, a política, a cultura, a moral. Questioná-la não era apenas questionar a astronomia, era questionar a ordem de todas as coisas, até que veio a ruptura, e o que antes era inquestionável se revelou apenas uma narrativa. Hoje olhamos para trás e achamos absurdo que as pessoas acreditassem em algo tão limitado. Mas você já parou para pensar em quais narrativas atuais ainda nos prendem sem que percebamos? Se naquela época a ilusão era acreditar que o planeta era o centro do cosmos, hoje a ilusão pode ser acreditar que você é apenas um indivíduo isolado, separado do todo, reduzido ao corpo físico e à biografia pessoal. Essa ideia molda suas escolhas, sua forma de se relacionar, sua visão de mundo. Mas e se for apenas mais um paradigma? E se a realidade for muito maior do que isso? E se sua consciência não for produto do cérebro, mas fonte da própria existência? Esse paradigma invisível atua também na escala íntima. Ele define como você interpreta suas próprias experiências. Se você foi educado a acreditar que fracasso é um sinal de incapacidade, cada vez que algo não dá certo, você reforça a narrativa de que não é bom o suficiente. Mas se fosse ensinado a ver fracasso como parte inevitável da aprendizagem, cada tropeço seria visto como progresso. Note, o mesmo acontecimento pode ser interpretado de duas formas completamente diferentes, dependendo do paradigma que o sustenta. A realidade não é apenas o que acontece, é o que você acredita que acontece. E aqui surge a grande questão. Quantas das suas convicções mais íntimas não passam de reflexos desse paradigma invisível? Quantas vezes você defendeu uma opinião com unhas e dentes sem perceber que ela não nasceu de uma reflexão sua, mas de um eco coletivo que você apenas repetiu? Quantos sonhos você persegue que, na verdade, são expectativas sociais disfarçadas de desejos pessoais? A função desse primeiro mergulho não é destruir tudo o que você acredita, mas criar espaço. Porque sem espaço, nada novo pode entrar. Quando você questiona o paradigma, você abre uma fenda no muro invisível. E através dessa fenda, uma luz diferente pode passar. Uma luz que revela que você não está condenado a viver apenas dentro dos limites que herdou. E se o mundo que você vê for apenas uma interpretação parcial? E se sua vida puder ser reinventada, não apenas mudando o que você faz, mas mudando o modo como você percebe? E se a chave não estiver em lutar contra as circunstâncias externas, mas em alterar a estrutura interna que cria essas circunstâncias? O paradigma invisível é como um software rodando em segundo plano. Ele comanda processos sem que você perceba, só que, ao contrário de um computador, você não nasceu com esse programa. Ele foi instalado. E se foi instalado, pode ser desinstalado. Ou ao menos pode ser reprogramado. Agora você começa a entender. A maior revolução não acontece fora, mas dentro. Não é a queda de governos, nem o avanço da tecnologia, nem mesmo as mudanças sociais que definem a experiência mais profunda da humanidade. É a capacidade de uma consciência individual perceber que não precisa mais obedecer a um roteiro que não escreveu. Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é totalmente sua? Já olhou para as próprias escolhas e se perguntou se são realmente escolhas? Já desconfiou de que o caminho que você segue pode ser apenas o reflexo de algo que esperavam de você? Se sim, então você já tocou, ainda que por um instante, o muro desse paradigma invisível. A partir de agora, a tarefa não é apenas enxergar o muro, é atravessá-lo. É entender de onde ele veio, como ele opera e como ele mantém você dentro de padrões que já não servem. Porque só quando você reconhece a prisão, pode escolher a liberdade. E a liberdade aqui não é viver sem regras, mas viver sob regras que você mesmo escolheu. É deixar de ser peça de um jogo inconsciente para se tornar jogador consciente da sua própria realidade. Essa transição não acontece em um único momento,
mas começa no instante em que você se dá conta de que existe um paradigma invisível e que ele não é você. É aqui que entramos no próximo passo: compreender a prisão mais profunda de todas, aquela que não está na sociedade nem na cultura, mas dentro de você, a prisão da identidade. Porque se o paradigma invisível define os limites externos, é a identidade que garante que você mesmo sustente esses limites sem questionar. Você já se perguntou quem é o eu que você defende com tanta firmeza? Quando alguém critica sua opinião, você sente que está defendendo uma verdade absoluta ou apenas uma versão de si mesmo que foi construída para sobreviver? A identidade, aquilo que você chama de eu, pode não ser tão sólida quanto parece. Ela é, na verdade, uma narrativa, um conjunto de memórias, emoções e crenças que foram organizadas ao longo do tempo para formar uma história coerente. Mas será que essa história corresponde à realidade ou apenas à repetição de padrões invisíveis? Desde muito cedo, você aprendeu a responder a estímulos externos. Chorava e recebia atenção. Agia de determinada forma e recebia aprovação. Fazia algo diferente e encontrava rejeição. Pouco a pouco, sua mente foi montando um mapa. Este comportamento me protege, aquele me expõe. Este me aproxima, aquele me afasta. Esse mapa se transformou em identidade. E essa identidade, por mais que pareça sua, foi moldada pela necessidade de se adaptar. Assim nasce a prisão da identidade. Você acredita que é livre, mas está apenas repetindo aquilo que garante a continuidade dessa narrativa. Você diz: eu sou assim. Mas o que significa ser assim? Muitas vezes, significa que você aprendeu a reagir de uma forma que preserva seu lugar no mundo, mesmo que essa forma não corresponda ao que você realmente é. A mente humana é como um palco. E nesse palco, você encena personagens que aprendeu a interpretar. O filho obediente, o profissional esforçado, o amigo leal, o rebelde inconformado. Cada papel é sustentado por memórias e emoções que se repetem. E o mais fascinante é que quanto mais você interpreta esses papéis, mais acredita que eles são você. Mas e se não forem? E se você apenas estivesse preso em um ciclo de repetição, vivendo o mesmo roteiro com pequenas variações? Esse ciclo se revela de maneira clara nos relacionamentos. Pense em quantas vezes você já se envolveu em situações diferentes, com pessoas diferentes, mas acabou enfrentando os mesmos conflitos. É como se o cenário mudasse, mas o enredo fosse sempre o mesmo. Você pode trocar de parceiro, de emprego, de cidade, mas algo continua se repetindo. Essa repetição não é coincidência. Ela é o reflexo da prisão da identidade, porque sem perceber, você leva o mesmo eu programado para cada nova experiência. Esse eu é guiado por feridas antigas. Se você foi rejeitado na infância, pode carregar uma identidade marcada pelo medo da rejeição. E esse medo, mesmo inconsciente, vai conduzir suas escolhas. Você pode evitar situações que exponham essa dor ou, ao contrário, entrar repetidamente em situações onde ela se confirma. De um jeito ou de outro, a ferida continua ativa. E a identidade que você defende não é mais do que a estratégia criada para lidar com essa dor. A identidade, nesse sentido, é uma proteção. Ela é como uma armadura. Mas toda armadura que protege também limita. Ela impede que você sinta a vida em sua plenitude, porque filtra a realidade de acordo com suas antigas experiências. Você não vê o que é. Você vê o que sua identidade permite enxergar. E por isso, você continua vivendo dentro de um ciclo de repetição. Esse ciclo é reforçado pela mente inconsciente. O cérebro humano foi projetado para economizar energia. Ele cria atalhos, padrões automáticos, respostas pré-programadas. Isso é útil para a sobrevivência, mas perigoso para a consciência. Porque enquanto você acha que está escolhendo, na verdade, está apenas repetindo. Estudos mostram que mais de 90% dos pensamentos que você tem hoje são os mesmos que você teve ontem. Isso significa que, se nada mudar, sua vida continuará sendo basicamente a mesma. O futuro será apenas uma cópia do passado,
Mas aqui surge uma questão crucial. Se sua identidade é apenas uma construção, quem você seria sem ela? Essa pergunta é desconfortável, porque ameaça o chão onde você pisa. Sem identidade, você teme perder a si mesmo, mas na verdade é o contrário. Sem identidade rígida, você começa a se aproximar de quem realmente é, porque a essência não é a narrativa. A essência é o espaço silencioso onde todas as narrativas aparecem. Você não é apenas a história que conta sobre si mesmo. Você é a consciência que observa essa história. Reconhecer isso é como abrir uma fresta na prisão. Você começa a perceber que pode observar seus padrões em vez de ser dominado por eles. Pode ver sua raiva sem se confundir com ela. Pode notar seu medo sem ser controlado por ele. Pode lembrar suas dores sem precisar repeti-las. Esse distanciamento não é fuga, é clareza. É o primeiro passo para sair do ciclo da repetição. Mas não se engane. A prisão da identidade é resistente. Ela não gosta de ser questionada. Cada vez que você tenta romper com um padrão, sua mente cria desculpas, resistências, racionalizações. Você pode ouvir uma voz interna dizendo: "Isso não é para mim, eu sempre fui assim, não adianta tentar." Essa voz é a identidade defendendo sua própria sobrevivência. Porque para a identidade, mudar é morrer. E ela luta pela vida com todas as forças. No entanto, há uma saída. Essa saída começa quando você entende que não precisa lutar contra a identidade. Precisa apenas expandi-la. Precisa reconhecer que ela existe, que ela foi útil, mas que não é o todo. É como abrir uma janela em uma sala onde você viveu por anos acreditando que era o mundo inteiro. Quando a luz entra, você percebe que há mais além. Você percebe que não precisa destruir a sala, apenas atravessar a porta. Essa travessia exige coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de revisitar memórias dolorosas. Coragem de aceitar que você viveu repetições não porque merecia sofrer, mas porque estava inconscientemente preso ao ciclo da identidade. E, ao mesmo tempo, coragem de reconhecer que agora você pode escolher diferente. Porque a repetição não é destino. É apenas programação. E toda programação pode ser alterada. A partir desse ponto, surge um novo entendimento. Você não precisa mais viver a mesma história. Não precisa mais se apaixonar pelos mesmos padrões. Não precisa mais se sabotar nos mesmos momentos. Não precisa mais se esconder atrás da mesma armadura. Você pode começar a criar a partir de outro lugar. E esse lugar não é a identidade herdada, mas a consciência desperta. E é exatamente aqui que entra o próximo passo da nossa jornada. Compreender os princípios que sustentam essa possibilidade. Porque não basta romper com a prisão interna. É preciso entender como a realidade responde à sua consciência, como seus pensamentos, emoções e intenções se traduzem em acontecimentos, como você pode, de fato, moldar a vida a partir de dentro. Esse é o terreno das leis espirituais aplicadas com lógica, o princípio da realidade moldável. Até aqui, você compreendeu que existe um paradigma invisível moldando sua vida e que sua identidade pode ser uma prisão que repete padrões internos. Agora é hora de atravessar para um território ainda mais profundo. A própria estrutura da realidade. Porque de nada adianta perceber que você está condicionado se ainda acreditar que o mundo é algo fixo, externo e imutável. A verdade é que a realidade não é uma parede de pedra, mas um campo moldável. E esse campo responde à sua consciência. Durante séculos, fomos ensinados a acreditar que o universo é uma máquina. Um conjunto de engrenagens cegas, movidas por leis rígidas, onde a consciência humana não passa de um acidente químico. Essa visão reducionista criou a sensação de separação. Você, de um lado, o mundo do outro. Mas as descobertas mais recentes da física e os ensinamentos mais antigos da filosofia apontam para algo radicalmente diferente. O universo não é apenas matéria, é energia, é vibração, é informação. E a consciência não é produto do cérebro, é a matriz onde tudo acontece. Esse entendimento muda tudo,
Porque se a consciência participa da construção da realidade, então o modo como você pensa, sente e percebe não é apenas subjetivo. Ele interfere no campo. Ele molda o que você chama de mundo. Isso não significa que você cria sozinho todo o universo, mas que existe uma ressonância entre sua frequência interna e os acontecimentos externos. É como se a realidade fosse um espelho, refletindo não o que você deseja superficialmente, mas o que você vibra profundamente. Aqui entra a primeira lei, a lei da vibração. Tudo é movimento, tudo é frequência. Cada pensamento que você tem é uma emissão. Cada emoção que você sente é uma onda. Cada crença que você sustenta é um campo de energia. E o universo responde a essa emissão. Não importa o que você fala em palavras, importa o que você transmite em vibração. É por isso que muitas vezes você pode repetir afirmações positivas sem ver mudanças. Porque no fundo, sua vibração ainda é de medo, de escassez, de dúvida. E a realidade responde a essa base, não à superfície. A segunda lei é a da atração, muitas vezes mal interpretada. Não se trata de desejar algo intensamente e esperar que o universo entregue. Trata-se de alinhar sua vibração com a experiência que você quer viver. Atração não é um ato mágico, mas um ajuste de frequência. Se você vibra em abundância, atrai experiências de abundância. Se vibra em escassez, atrai experiências que confirmam essa escassez. A realidade funciona como um eco. Você emite, ela devolve. Não como punição ou recompensa, mas como correspondência. A terceira lei é a da ressonância harmônica. Ela explica por que alguns ambientes te elevam e outros te drenam. Por que algumas pessoas parecem abrir caminhos enquanto outras parecem fechá-los. Você é como um instrumento, e cada instrumento só vibra quando encontra frequências compatíveis. Isso significa que você não precisa lutar contra tudo o que não deseja. Precisa apenas afinar-se com aquilo que deseja. Quando você se realinha, as experiências que não ressoam naturalmente se afastam. O que é incompatível não encontra espaço para permanecer. Esses princípios não são invenções modernas. Eles estão presentes em tradições espirituais milenares, mas agora encontram respaldo em experimentos científicos. O famoso efeito do observador na física quântica mostra que a simples presença de um observador altera o comportamento das partículas. Isso sugere que a consciência não é apenas passiva, mas ativa. Ela não apenas registra o mundo, ela influencia, ela participa. E se isso acontece no nível subatômico, por que não aconteceria no nível da experiência humana? A implicação é clara. Você não é refém de uma realidade externa. Você é coautor. Isso não significa que controla tudo, mas significa que sua participação é decisiva. Sua vida não é apenas resultado de circunstâncias, é resultado de sua frequência. E frequência não é um conceito abstrato. Ela se traduz no modo como você pensa todos os dias, no modo como você sente, nas histórias que repete para si mesmo. Agora pense, quantas vezes você alimentou pensamentos de escassez e depois se surpreendeu com a falta? Quantas vezes você cultivou medos e depois atraiu exatamente o que temia? Não porque o universo seja cruel, mas porque ele apenas responde ao que você emite. O universo não entende palavras, ele entende vibração. Esse entendimento exige uma responsabilidade radical, porque não há mais espaço para a vitimização. Se você é coautor, não pode mais se limitar a culpar o mundo, a sociedade, a família, a sorte. Claro, existem circunstâncias externas, mas sua relação com elas é moldada pela sua vibração. E mudar essa vibração é o caminho mais direto para mudar a realidade. Mas aqui surge a pergunta inevitável. Se é tão simples, por que não conseguimos viver dessa forma? Porque sua identidade e seus paradigmas herdados criam interferências. Você pode querer algo, mas sua base vibracional está em outro lugar. Você pode desejar sucesso, mas se sente indigno. Pode desejar amor, mas vibra medo de rejeição. Pode desejar liberdade, mas vibra apego à segurança. O resultado não depende do desejo consciente,
mas da vibração inconsciente. É por isso que a transformação verdadeira não acontece apenas pelo querer. Ela exige reprogramação. E é aqui que as leis espirituais se unem ao rigor lógico. Porque a mudança vibracional não acontece por acaso. Ela exige método, exige prática, exige consciência. Você precisa identificar suas crenças, observar seus padrões emocionais, alterar seu diálogo interno, sustentar novas imagens mentais. Precisa alinhar intenção, emoção e ação. Não como exercício esporádico, mas como novo estado de ser. É isso que abre espaço para a realidade moldável se manifestar de outra forma. Pense na vida como um campo fértil. Seus pensamentos e emoções são sementes. Mas o que germina não é a semente que você segura na mão dizendo que deseja plantar. É a semente que você realmente coloca no solo todos os dias. Você pode afirmar que quer prosperidade, mas se planta diariamente sementes de medo e dúvida, o que nascerá será escassez. A realidade não responde ao discurso, responde à prática vibracional. Esse é o momento em que você precisa decidir. Continuará emitindo no automático, preso às vibrações herdadas da identidade e do paradigma invisível, ou começará a emitir de forma consciente? Porque a realidade moldável não espera. Ela está sempre em movimento, sempre respondendo, sempre refletindo. A questão é, refletindo o quê? Aqui entra uma virada essencial. Entender que cada situação difícil que você vive não é apenas um problema, é um espelho. Cada desafio, cada obstáculo, cada repetição é uma oportunidade de ver qual vibração você está emitindo. Ao invés de perguntar, por que isso acontece comigo? A pergunta passa a ser, o que essa situação revela sobre a frequência que estou sustentando? Essa mudança de perspectiva tira você da posição de vítima e coloca você na posição de aprendiz consciente. E quando você começa a se ver como aprendiz, a realidade se transforma em um laboratório. Cada encontro, cada evento, cada emoção se torna material de observação. E pouco a pouco, você aprende a ajustar sua frequência. Não com pressa, não com desespero, mas com consistência. Como quem aprende a tocar um instrumento até que a harmonia se torne natural. Este é o verdadeiro princípio da realidade moldável. A vida é um espelho vibracional. O mundo externo é reflexo do mundo interno. A consciência não é apenas espectadora, mas participante. E você pode escolher se quer continuar refletindo padrões herdados ou se quer começar a emitir uma nova música. E para que isso seja possível, precisamos avançar para o próximo estágio, a reprogramação consciente. Porque não basta saber que a realidade é moldável. É preciso aprender a moldá-la de forma intencional, clara e metódica. Essa é a diferença entre viver no piloto automático e viver como criador consciente. Saber que a realidade é moldável não é suficiente. É como descobrir que possui um instrumento extraordinário, mas nunca aprender a tocá-lo. A consciência de que você emite vibrações e que a vida responde a elas é apenas o começo. O passo decisivo é reprogramar-se, ajustar intencionalmente sua frequência e criar uma nova realidade a partir desse alinhamento. E isso não acontece por acaso, mas por clareza e método. Reprogramação consciente significa assumir o papel de arquiteto da própria vida. Não como quem tenta controlar cada detalhe, mas como quem aprende a trabalhar com as leis que já estão em movimento. Você não cria gravidade, mas pode usá-la para construir. Da mesma forma, você não inventa as leis vibracionais, mas pode aprender a aplicá-las de forma intencional. A diferença entre quem vive no piloto automático e quem desperta está no grau de consciência com que lida com essas leis. O primeiro passo da reprogramação é a observação. Antes de mudar qualquer coisa, é preciso enxergar com clareza o que já está em funcionamento. A maior parte das pessoas vive em um estado de inconsciência, repetindo pensamentos, emoções e comportamentos sem se dar conta. Reprogramar é acender a luz nesse quarto escuro. É começar a observar quais frases você repete para si mesmo, quais emoções dominam seu dia, quais narrativas você sustenta.
sem julgamento, apenas percepção. Porque só o ato de observar já começa a enfraquecer a força do automático. O segundo passo é a desidentificação. Você precisa entender que não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é suas crenças. Essas são expressões transitórias. Você é a consciência que observa tudo isso. Quando se identifica completamente com a mente, você perde o poder de mudá-la. Mas quando percebe que pode observar a mente, cria espaço. E nesse espaço surge a possibilidade de escolha. Desidentificar-se é como tirar uma máscara que você usou por tanto tempo que acreditava ser seu próprio rosto. É desconfortável no início, mas libertador. O terceiro passo é a substituição consciente. Uma crença não é eliminada apenas porque você a identificou. Ela precisa ser substituída por outra. Se você descobriu que carrega a crença de que dinheiro é escasso, não basta apenas rejeitá-la. É preciso cultivar uma nova. A abundância é um fluxo natural da vida e eu posso participar dele. Mas não se trata apenas de repetir frases. É preciso sentir. É preciso sustentar a nova crença com emoção. Porque a mente pode até brincar de palavras, mas o universo responde à vibração. A repetição consciente, unida à emoção, é o que grava a nova programação. O quarto passo é a prática da visualização. Não como fantasia ou fuga, mas como ensaio vibracional. Quando você se vê mentalmente em uma nova realidade e permite que seu corpo sinta, como se isso já fosse real, você está ensinando sua mente e seu sistema nervoso a reconhecer essa experiência como possível. É como criar uma memória do futuro. E quanto mais clara e emocionalmente envolvente for essa prática, mais forte será a reprogramação. A visualização não é sobre convencer o universo, mas sobre convencer a si mesmo. O quinto passo é a coerência entre intenção, emoção e ação. Muitas pessoas desejam uma coisa, sentem outra e fazem algo completamente diferente. Essa incoerência gera ruído vibracional. A reprogramação exige alinhamento. Se você deseja saúde, precisa sentir gratidão pelo corpo que já tem e agir de forma que sustente esse desejo. Se deseja prosperidade, precisa sentir abundância e agir com coragem, não com medo. A coerência é o cimento que fixa a nova programação. Sem ela, tudo se desfaz. O sexto passo é a repetição. O cérebro aprende pela repetição. Assim como você aprendeu a andar, a falar, a dirigir, você também precisa praticar a nova programação até que ela se torne automática. A diferença é que agora você escolhe conscientemente o que repetir. Cada pensamento sustentado, cada emoção cultivada, cada ação alinhada reforça a nova trilha. Com o tempo, ela deixa de ser esforço e passa a ser natural. Reprogramar é substituir velhos hábitos vibracionais por novos, até que eles se tornem parte de quem você é. Mas há um elemento essencial sem o qual nada disso funciona: presença. Viver no presente é a base da reprogramação, porque o passado traz os padrões herdados e o futuro traz a ansiedade. Só no presente você tem poder real. É no agora que você pode observar, escolher, substituir, visualizar, alinhar e repetir. A presença é o campo onde a reprogramação acontece. Sem ela, você volta para o automático. E talvez a pergunta que surja seja: quanto tempo isso leva? A resposta é: depende da intensidade da sua prática e da clareza da sua intenção. Algumas mudanças podem ser quase instantâneas, porque uma nova percepção muda radicalmente sua vibração. Outras exigem constância, porque os padrões antigos estão profundamente enraizados. O que importa não é a velocidade, mas a consistência, porque cada passo que você dá já é, em si, uma nova criação. Há também um desafio inevitável: a resistência interna. Cada vez que você tenta instalar uma nova programação, a antiga se defende. Você pode sentir cansaço, dúvida, até sabotagem. Isso não é sinal de fracasso, mas parte do processo. Significa que você está mexendo em camadas profundas.
A chave é não recuar diante da resistência, é persistir até que a nova programação seja mais forte do que a antiga. E quando isso acontece, a transformação não é apenas psicológica, é vibracional. Sua realidade externa começa a refletir a mudança interna. Reprogramar-se é, portanto, um ato de soberania. É assumir que você não precisa mais ser refém do que aprendeu, do que viveu, do que herdou. É escolher conscientemente quem você será daqui para frente. Não como uma identidade rígida, mas como um estado de ser flexível, criativo, expansivo. É entender que a vida não acontece para você, mas a partir de você. E aqui surge o ponto crucial. A reprogramação não é um fim em si mesma. Não é apenas sobre ter mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento. É sobre viver em alinhamento com a sua essência. É sobre expressar sua verdadeira natureza, sem as distorções do medo, da culpa, da escassez. É sobre lembrar-se de quem você é, além das narrativas. Quando você reprograma sua mente, está, na verdade, removendo os filtros que distorciam sua luz. E quando essa luz se manifesta, a realidade externa se organiza de acordo. O processo é exigente, mas simples. Exige prática, mas traz resultados inevitáveis. E, mais importante, não depende de ninguém além de você. A reprogramação consciente é o retorno ao seu poder original. É a lembrança de que você sempre foi criador, mesmo quando não sabia. A diferença é que agora você pode criar com clareza, com intenção, com método, e quando você entende isso, percebe que a vida deixa de ser uma sucessão de acasos e começa a ser uma expressão de propósito. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção se torna parte de uma obra maior. E você deixa de se sentir perdido no caos para se reconhecer como parte de uma ordem maior, ressoando com a vida em sua plenitude. Mas ainda falta um passo final, porque compreender e aplicar a reprogramação não é apenas uma questão individual, é também um chamado, um convite para viver em um nível de consciência mais elevado, onde suas escolhas não apenas transformam sua vida, mas reverberam no coletivo. É sobre sair da prisão da identidade, atravessar o paradigma invisível e escolher despertar. E esse despertar não é teoria, é decisão. É a escolha entre permanecer no sono ou atender ao chamado da consciência. É nesse ponto que chegamos ao último capítulo, o chamado visionário. Uma convocação para decidir de que lado da existência você deseja viver, porque agora você já sabe. A realidade é moldável, você pode se reprogramar. Mas a pergunta é, você está disposto a escolher o despertar? Chegou o momento em que todo o caminho percorrido se encontra em uma encruzilhada. Você já viu como paradigmas invisíveis moldam a sua vida, como a identidade pode aprisionar, como a realidade é moldável e como a reprogramação consciente abre espaço para uma nova criação. Mas nada disso tem valor se permanecer apenas como conhecimento. O conhecimento não transforma. O que transforma é a decisão. E a decisão que está diante de você agora é simples e definitiva. Continuar no sono ou escolher o despertar. O sono de que falo não é o descanso da noite. É o estado de viver sem questionar, de repetir padrões, de acreditar que a vida é apenas aquilo que se apresenta na superfície. É a rotina sem alma, o piloto automático, a adaptação cega às expectativas alheias. É acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir. É reagir às circunstâncias em vez de criá-las. É viver a vida como espectador da própria existência. E esse sono é confortável, porque nele você não precisa assumir responsabilidade. Basta culpar o mundo, os outros, o destino. Mas conforto não é plenitude. Conforto é apenas anestesia. O despertar, ao contrário, é exigente. Ele pede coragem. Coragem de olhar para dentro e encarar feridas antigas. Coragem de assumir que muito do que você viveu foi criação sua, ainda que inconsciente. Coragem de abrir mão das máscaras e se expor à vulnerabilidade de ser autêntico. O despertar não é um caminho de flores, é um caminho de fogo. Ele queima ilusões, dissolve crenças, destrói identidades rígidas, mas, ao mesmo tempo,
revela uma clareza que nada pode apagar. É como abrir os olhos depois de anos em uma sala escura e ver pela primeira vez a vastidão do horizonte. Essa escolha não acontece em um momento solene. Ela acontece em cada decisão cotidiana. Quando você escolhe reagir com consciência, em vez de reagir no automático, você escolhe o despertar. Quando escolhe a coragem em vez do medo, a verdade em vez da conveniência, a criação em vez da repetição, você escolhe o despertar. Não é um salto único, mas uma prática diária. E cada vez que escolhe, fortalece sua nova realidade. Mas aqui está o ponto crucial. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nem mestre, nem professor, nem doutrina. O despertar não é transmissível. Ele é individual, é íntimo, é intransferível. Você pode ouvir palavras, pode estudar princípios, pode até sentir inspiração. Mas a decisão de atravessar a porta é só sua. E quando você atravessa, ninguém pode atravessar de volta. Porque a consciência desperta não retrocede. Uma vez visto, não pode ser desvisto. Uma vez sentido, não pode ser esquecido. O despertar é irreversível. Muitos têm medo dessa irreversibilidade. Pensam, e se eu perder o que tenho? E se eu não conseguir lidar com a nova clareza? E se eu me sentir sozinho nesse caminho? Esse medo é compreensível, mas nasce da identidade antiga, que teme sua dissolução. Porque para ela, o despertar é morte. Mas o que morre não é você. O que morre é a prisão. O que morre são os muros que te limitavam. O que morre é a ilusão de que você era apenas aquilo que te ensinaram. O que nasce é o ser inteiro. E quando esse ser nasce, a vida não se torna mais fácil, mas se torna mais verdadeira. A consciência elevada não é fuga da realidade. Pelo contrário, é mergulho mais profundo nela. É perceber que cada gesto, cada encontro, cada escolha é carregado de significado. É entender que nada é pequeno demais, porque tudo é expressão da mesma fonte. É viver em sintonia com princípios universais em vez de lutar contra eles. É sentir que você não está separado, mas conectado, que sua vida não é um acidente, mas uma oportunidade de expressar o infinito em forma humana. E aqui você entende que sua transformação não é apenas pessoal, porque quando você desperta, sua vibração se expande, e essa expansão toca os outros. Suas palavras mudam, seu olhar muda, sua presença muda. Você se torna um ponto de ressonância para quem ainda está buscando. Não porque você queira convencer ou converter, mas porque sua própria vida se torna testemunho. A consciência elevada não é discurso, é irradiação. Esse é o chamado visionário. Compreender que sua vida é parte de um movimento maior, que sua escolha de despertar não é apenas sobre você, mas sobre o coletivo. Cada vez que você rompe com um padrão de medo, ajuda a dissolver o medo no campo humano. Cada vez que escolhe o amor em vez do ressentimento, fortalece o amor no mundo. Cada vez que cria conscientemente, inspira outros a perceber que também podem criar. Assim, o despertar individual se torna despertar coletivo, uma onda que começa em silêncio, mas que transforma a maré da história. E talvez você se pergunte, qual é o preço desse caminho? O preço é a renúncia à ilusão. Você terá que abrir mão da comodidade de culpar, da anestesia da ignorância, da falsa segurança de repetir padrões. Mas o que recebe em troca não tem medida. Recebe clareza, propósito, liberdade. Recebe a capacidade de viver cada instante com presença. Recebe a força de ser inteiro. O preço é alto, mas a recompensa é infinita. Este é o ponto final desta jornada, mas não o final da sua jornada. Porque agora a escolha está diante de você. Continuar no sono ou despertar. Continuar repetindo ou criar. Continuar vivendo como reflexo ou viver como fonte. Essa escolha não pode ser adiada indefinidamente. Cada dia que passa sem consciência é um dia perdido na repetição. Cada dia que passa com consciência é um dia ganho na criação. E a vida é curta demais para ser desperdiçada em sono. Não há mais desculpas. Você já sabe, já ouviu,
já sentiu. A porta está diante de você, e ela só pode ser aberta de dentro. O chamado está feito, e ele não pede promessas, não pede garantias, não pede certezas. Pede apenas decisão, porque tudo o que você precisa já está em você. Sempre esteve. Agora é apenas questão de escolher. E quando escolher, verá que o despertar não é o fim de nada. É o começo de tudo.